Olá a todos, bem-vindos à Mitologia Ilustrada. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em uma questão que tem sido alvo de debates entre teólogos desde os primórdios, ou algo parecido, do cristianismo. Por que Deus tolera a existência de Satanás em vez de simplesmente eliminá-lo de sua criação? Isso se conecta com a questão subjacente e abrangente de por que Deus permite a existência do mal para manchar seu grande plano. Como um ser onipresente, onisciente e onipotente, ele poderia facilmente erradicar o mal, arrancando-o desde sua raiz com nada mais do que um pensamento. Começaremos com uma breve visão geral de Satanás, quem ele era como um anjo, por que foi banido do céu e o que ele se tornou após sua expulsão repentina, sendo exilado do plano divino e caindo como um fragmento de rocha celestial incandescente, atravessando a atmosfera. Após essa introdução, abordaremos 4 teorias teológicas que esclarecem por que Satanás e, de maneira mais ampla, o mal são tolerados, abordando aspectos como o livre-arbítrio, a teodiceia do desenvolvimento da alma, as limitações da compreensão humana e a teoria do bem maior. Já faça sua inscrição aqui e deixe seu like para sempre receber novos conteúdos. Agora vamos iniciar esse grande mistério. Para que os seres humanos possam crescer moral e espiritualmente, as limitações da compreensão humana sugerem que os humanos não podem compreender plenamente o motivo de Deus permitir a existência do mal e de Satanás. Enquanto a teoria do bem maior sustenta que Deus permite o mal e Satanás para alcançar um propósito superior, como o desenvolvimento de virtudes ou o cumprimento do plano divino. Antes de sua queda, Satanás ocupava uma posição de alta estima entre os anjos no céu. É frequentemente inferido que ele era, anteriormente, o mais elevado em classificação, embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre seu estado pré-queda. Passagens em Isaías e Ezequiel são frequentemente interpretadas como referências à queda de Satanás devido ao orgulho. Ele se encantou com sua própria beleza e sabedoria. Ele começou a cobiçar a adulação e a autoridade que pertenciam exclusivamente a Deus. À medida que seu orgulho e vaidade cresciam, também aumentava sua ambição. Ele começou a nutrir pensamentos de rebelião e supremacia, imaginando-se igual ou até superior a Deus, pelo menos desejando a autonomia do autodomínio. Incapaz de resistir à tentação de elevar-se acima de Deus, Satanás iniciou uma rebelião no céu. Ele conseguiu persuadir um número significativo de anjos a se juntarem à sua insurreição, convencendo-os de que poderiam depor Deus e estabelecer uma nova ordem celestial. Isso marcou o início de um grande conflito celestial, enquanto os anjos leais, liderados pelo arcanjo Miguel, se preparavam para proteger a soberania de Deus. A batalha subsequente foi de proporções cataclísmicas, com as forças do bem e do mal colidindo em um conflito celestial que determinaria o destino do céu. No final, os anjos leais se mostraram vitoriosos, e Satanás e seus seguidores foram derrotados. As consequências de sua rebelião foram severas. Deus lançou Satanás e seus companheiros insurgentes para fora do céu, condenando-os a uma existência de trevas e tormento espiritual. O que era antes um anjo luminoso, agora despojado de sua glória celestial, tornou-se a personificação do mal e o arqui-inimigo de Deus, ao lado de seus anjos caídos, agora conhecidos como demônios. Satanás estabeleceu seu domínio sombrio em um local chamado Inferno, um reino de sofrimento e desespero que contrasta fortemente com o esplendor e a harmonia do céu. Em sua nova forma, Satanás tornou-se uma fonte de tentação e maldade no mundo, buscando desviar a humanidade de Deus e induzi-la ao pecado. Um de seus primeiros atos de engano foi a sedução de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde os instigou a desobedecer ao mandamento de Deus, comendo do fruto do bem e do mal. Esse ato de desobediência levou à introdução do pecado e da morte no mundo. Apesar de seus esforços para obstruir o plano de Deus,
A derrota final de Satanás está profetizada na Bíblia, com a vitória final pertencendo a Deus e ao seu rebanho justo. O livro do Apocalipse antecipa um momento em que Satanás será vencido de uma vez por todas, lançado no lago de fogo e tornado impotente, enquanto os fiéis desfrutarão da vida eterna na presença de Deus. Embora sua derrota seja inevitável, como está consagrado nas Escrituras, o fato de ele ser tolerado por tanto tempo, habilmente e cruelmente tramando inúmeras artimanhas de desespero, como uma aranha no centro de uma rede maligna, ainda suscita a questão sobre por que Deus permitiu isso. O que nos leva a 4 teorias que explicam por que Deus tolera o mal. A primeira teoria é o livre-arbítrio. Santo Agostinho de Hipona, um dos primeiros teólogos e filósofos cristãos, é conhecido por sua extensa exploração do problema do mal no contexto do cristianismo. Uma de suas contribuições mais significativas para essa discussão é o argumento do livre-arbítrio. Em sua obra seminal, A Cidade de Deus, Agostinho postula que Deus permite que Satanás e o mal existam para preservar o livre-arbítrio humano, que é essencial para a responsabilidade moral. Segundo Agostinho, Deus criou anjos e seres humanos com livre-arbítrio, permitindo-lhes escolher entre o bem e o mal. Essa capacidade de escolha é fundamental para a natureza dos seres morais, pois lhes permite desenvolver virtudes e formar um relacionamento genuíno com Deus, com base no amor e na obediência. No entanto, a existência do livre-arbítrio também implica a possibilidade de mau uso, levando ao pecado e ao surgimento do mal. Nesse contexto, Satanás foi inicialmente criado como um bom anjo com livre-arbítrio. Sua escolha de se rebelar contra Deus e buscar suas próprias ambições resultou em sua queda da graça e no subsequente surgimento do mal no mundo. Apesar do conhecimento prévio de Deus desse resultado, Agostinho argumenta que o valor do livre-arbítrio para o desenvolvimento moral das criaturas de Deus supera os riscos associados ao seu mau uso. Ao permitir que Satanás e o mal existam, Deus garante que os seres humanos e os anjos possam exercer seu livre-arbítrio, fazendo escolhas morais significativas e se esforçando para o crescimento espiritual. Essa perspectiva enfatiza a importância da agência humana e da responsabilidade, sugerindo que a existência do mal é uma condição necessária para o desenvolvimento de virtudes e a formação de um relacionamento genuíno com o divino. A segunda teoria é conhecida como Teodiceia do desenvolvimento da alma. O filósofo britânico John Hick desenvolveu a Teodiceia do desenvolvimento da alma, que postula que Deus permite que Satanás e o mal existam para fornecer desafios necessários para o crescimento moral e espiritual humano. Essa perspectiva desloca o foco de um mundo projetado para a felicidade humana para um mundo projetado para o desenvolvimento de um bom caráter moral. A Teodiceia do desenvolvimento da alma de Hick se inspira no trabalho de pensadores anteriores como Santo Ireneu, um teólogo cristão do século II. Em seu livro, O Mal e o Deus do Amor, Hick constrói sobre as ideias de Ireneu, argumentando que os seres humanos foram criados como seres moral e espiritualmente imaturos, colocados em um ambiente onde podem crescer à semelhança de Deus, por meio do desenvolvimento de virtudes como compaixão, coragem e sabedoria. Segundo Hick, o mal é um componente essencial desse processo, uma vez que apresenta aos seres humanos a oportunidade de aprender com a adversidade e desenvolver virtudes. A existência de Satanás e as várias tentações e desafios que ele traz servem como catalisadores para o crescimento moral humano. Nesse contexto, o papel de Satanás não é levar a humanidade à destruição, mas sim fornecer oportunidades para o crescimento e desenvolvimento espiritual. A outra teoria é a limitações da compreensão humana. A ideia de que os seres humanos não podem compreender totalmente o plano de Deus para permitir o mal e Satanás existirem muitas vezes está associada ao livro de Jó na Bíblia. Nessa narrativa, Jó, um homem justo, experimenta sofrimento e perda imensos, levando-o a questionar a justiça de Deus. Ao longo da história,
Os amigos de Jó oferecem várias explicações para seu sofrimento, frequentemente insistindo que ele deve ter pecado e, portanto, merece sua desgraça. No entanto, o clímax da narrativa não é uma explicação de Deus sobre as razões do sofrimento de Jó ou a existência do mal em geral. Em vez disso, Deus responde a Jó, lembrando-o das limitações da compreensão humana e da vastidão da sabedoria divina. Em Jó, capítulo 38, versículo 4, Deus pergunta: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. O livro de Jó ensina que a compreensão humana do cosmos e do plano de Deus é limitada e que tentativas de compreender as razões por trás da existência do mal, do sofrimento e de Satanás podem ser fúteis. Essa perspectiva enfatiza a necessidade de humildade e fé diante da adversidade, reconhecendo a natureza misteriosa dos trabalhos de Deus. Nossa quarta e última teoria se chama o bem maior. Friedrich Wilhelm Leibniz, um filósofo, matemático e polímata alemão, é conhecido por sua perspectiva filosófica otimista e suas contribuições para o problema do mal. O argumento do bem maior de Leibniz busca conciliar a existência de Deus com a presença do mal, incluindo Satanás, ao afirmar que Deus permite o mal para alcançar um bem maior. A perspectiva de Leibniz está enraizada em sua crença de que o mundo em que habitamos é o melhor mundo possível, um conceito que ele explora em sua obra Teodiceia. Ele argumenta que Deus, sendo onisciente, onipotente e benevolente, escolheu criar este mundo entre inúmeros outros mundos possíveis, porque ele contém o equilíbrio ótimo entre o bem e o mal. Na visão de Leibniz, a presença do mal serve a um propósito necessário, contribuindo ultimamente para o bem maior e a perfeição do universo. Nesse contexto, a existência de Satanás e os vários males que ele perpetra podem ser entendidos como parte de um plano divino maior que serve, em última instância, a um propósito maior. Por exemplo, os desafios e o sofrimento causados pelo mal podem facilitar o crescimento pessoal, a força e o caráter moral, e inspirar atos de heroísmo, bondade e compaixão. Além disso, a presença do mal pode destacar a importância da agência humana, do livre-arbítrio e da capacidade de escolher o bem sobre o mal diante da adversidade. Após explorar essas teorias intrigantes sobre por que Deus permite a existência de Satanás e o mal, convido você a refletir. Qual dessas teorias ressoou mais com você? Você acredita que alguma delas desempenham o papel mais significativo? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Obrigado por assistir e até a próxima.